Lição de número 1 do terceiro trimestre de 2020, cujo título é Tudo começou com um sonho. A leitura bíblica se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo de 1 a 8. O objetivo da lição: aprender que Deus fala por meio de sonhos. A história de hoje aconteceu há mais ou menos 4.000 anos atrás, muito antes de Jesus nascer. Quem aqui já sonhou? Todos nós já sonhamos, não é mesmo? Já tivemos sonhos bons, sonhos ruins, sonhos que lembramos quando acordamos, outros esquecemos. Mas na Bíblia havia um jovem que tinha sonhos especiais, sonhos dados por Deus. Vocês sabiam que Deus fala conosco através de sonhos também? Vocês estão lembrados de Jacó? Da história de Jacó? Jacó também teve um sonho. E vocês se lembram desse sonho? Jacó sonhou com uma escada que descia do céu e anjos subiam e desciam, né? E o Senhor fez uma promessa a Jacó através desse sonho, que ele teria uma grande nação, não é isso? E que teria filhos. E essa história de hoje nos fala sobre os filhos de Jacó. E um deles é o personagem principal da nossa história, que se chama José. Memorizando. O memorizando de hoje se encontra no livro de Jó, capítulo 33, versículo 15, que nos diz assim: de noite, na cama, quando dormimos um sono profundo, Deus fala por meio de sonho ou de visões. Jacó era um homem temente a Deus e que buscava agradar o coração de Deus. Agora, Jacó estava morando em Canaã com toda a sua família. Ele tinha 12 filhos e filhas também. Na verdade, Jacó tinha uma grande família, tinha esposas, tinha filhos, e o Senhor se agradava muito de Jacó. O seu penúltimo filho mais novo se chamava José. A Bíblia diz que José era o filho favorito de Jacó. Quando José tinha 17 anos, seu pai lhe deu um presente, uma túnica colorida. Quando alguém tinha uma roupa de destaque, todos sabiam que aquela pessoa era especial. Por isso, quando José ganhou essa roupa, ele ficou muito feliz. Naquela época, as pessoas não ganhavam celular, videogame ou objetos de decoração. E uma coisa que importava muito eram as vestes, né? Os irmãos de José viram que ele tinha ganhado essa roupa,
ficaram com muita inveja e com muita raiva. Qualquer coisa que José ia falar ou conversar com eles, eles eram grossos e ignorantes com José e respondiam com raiva. Seus irmãos ficaram tão aborrecidos com José, mas não queriam demonstrar claramente. Qualquer coisa que José ia falar ou conversar, eles eram grossos e respondiam com raiva. Os irmãos de José trabalhavam no campo, cuidando do rebanho de ovelhas de seu pai. Certa noite, José teve um sonho e contou-o a seus irmãos. Vamos ler na Bíblia que sonho foi esse? E se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, e versículo 7, que diz assim: Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Seus irmãos se inclinavam diante de José, como se José fosse uma autoridade importante. E quando José falou isso, seus irmãos ficaram com muita raiva. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Quando confiamos em Deus, nós não devemos deixar que a zombaria dos outros nos afete. Devemos continuar sendo bondosos e não devemos revidar. É difícil, mas este é o correto a se fazer. E foi isso que... Vocês acham que José deveria ter contado o sonho para os irmãos dele? O que vocês fariam no lugar de José? Ele contou o sonho porque ele confiava em seus irmãos e não contou como se fosse uma afronta. José não entendera dessa forma. Alguém aqui tem raiva de seu irmão ou irmã? O que nos deixa com raiva de nossos irmãos? Às vezes nós discutimos, com os irmãos por causa de uma roupa, por causa de um brinquedo. Às vezes nem motivo tem, mas nós discutimos. O que você faz quando alguém está com raiva de você? Será que você briga, que você grita, que você discute, se aborrece? Será que você fica com raiva dessa pessoa e não fala mais com ela? Que você vira as costas para essa pessoa? O que nós podemos fazer para evitar que nossos irmãos fiquem com raiva de nós? Que as pessoas fiquem com raiva de nós? É certo que sempre isso vai ocorrer. Nós não conseguimos agradar a todo mundo, né? Nós, durante toda a nossa vida, passamos por momentos difíceis. Mas é nesses momentos difíceis que nós devemos buscar ao Senhor, procurar orientação do Senhor para que nós não pequemos. Se alguém zombar de você ou quiser te machucar, converse com um professor seu, com seus pais, com seus avós.
peçam orientação, que eles vão te ajudar, vão te orientar, vão te instruir em como que você deve agir. Muitas vezes nós também temos vontade de fazer algo que não é bom. Nós também agredimos as pessoas com palavras, né? Nós, às vezes, queremos nos vingar das pessoas que nos fazem mal. Nós queremos revidar o mal que as pessoas nos fazem. Mas tudo isso é pecado. E isso nos afasta de Deus. Se algum dia você fizer uma coisa errada, que sabe que não agrada a Deus, você deve pedir perdão a Ele, pois seu Filho Jesus morreu na cruz para perdoar pecados. Apesar de seus irmãos não mais falarem direito com José, ele não ficou irritado ou triste com seus irmãos. Ele soube aguentar aquele problema. Jesus estava na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Ele também foi zombado, foi odiado, mas ele não se vingou de ninguém. Ele suportou tudo. Por quê? Por amor a nós, para que nós tivéssemos a nossa salvação. E quando alguém te fizer alguma coisa, ore, pedindo a Deus forças para superar as dificuldades. Da mesma forma, não tenha inveja dos outros, porque se destacam ou porque tiram notas mais altas. Você não precisa ter raiva dos outros. Devemos amar, assim como Deus nos amou. O que podemos aprender com essa história? É que algumas vezes na vida as pessoas vão ficar com raiva de nós. Na história, nós vimos que os irmãos de José ficaram com inveja e por causa disso fizeram muitas coisas erradas. Eles pecaram, ou seja, se afastaram dos ensinamentos de Deus. Todos nós também pecamos, fazemos coisas que nos afastam de Deus. Para nos aproximarmos de Deus e sermos salvos, devemos pedir que Jesus nos ajude, sendo Senhor e Salvador de nossas vidas. Crianças, então essa lição de hoje nos mostrou que o Senhor dá sonhos, dá revelações. José sonhou com algo que vai acontecer na vida dele bem posteriormente ao que ele estava vivendo, mas ele ainda não entendia isso, né? E seus irmãos ficaram já com inveja de José, porque ele sempre se destacava mais. E nós também devemos sonhar com as coisas de Deus, sonhar em sermos alguém na presença do Senhor, em sermos pessoas valorosas diante de Deus, de trabalharmos em sua obra, ganharmos almas para Jesus, e é isso que Ele espera de nós. Continuemos sempre na presença do Senhor, orando e pedindo sua orientação em tudo que formos fazer. Fiquem com Deus e até o próximo domingo, se Deus quiser.